Bom dia a todos. Obrigado pelo convite de falarmos aqui. Na verdade, é um assunto que nós temos acompanhado há bastante tempo. O Mobilize Brasil é um portal, não sei se todos conhecem, mas é um portal voltado àquilo que nós chamamos de mobilidade urbana sustentável. Foi criado em 2011 por uma iniciativa de um rapaz que se chama Rick Ribeiro, que infelizmente está doente, mas continua trabalhando do seu quarto e atua conosco e se integra conosco usando sistemas de computação. Bom, o Rick criou o Mobilize em 2011 um pouco em função dessa situação que nós vivemos no Brasil e pelo fato de ele ter experimentado situações diferentes quando estudou na Europa, ou seja, a possibilidade de usar transporte público, de caminhar, de circular pela cidade de bicicleta, sem necessariamente utilizar o automóvel no seu dia a dia. E o Mobilize vai exatamente nesse caminho, nosso objetivo principal é esse. Bom, adiante eu vou mostrar algumas imagens. Sim. Bom, acho que uma coisa importante é a gente primeiro identificar o tamanho do problema. Hoje, o Brasil é um país que, como vocês sabem, passou por um processo de urbanização muito forte, a partir dos anos 60, 70, e hoje praticamente 85% da população brasileira vive nas cidades. Eu fiz um cálculo, são cerca de 170 milhões de pessoas que ocupam áreas urbanizadas, no total de 22 mil quilômetros quadrados. Seria como se nós tivéssemos 85% da população vivendo numa área do tamanho ali do estado de Sergipe. Então, é uma concentração muito grande que traz um adensamento e uma concentração de problemas de toda a ordem, que vão de saúde, habitação, saneamento e também mobilidade urbana. E um dos aspectos que fez com que as cidades se expandissem, com que as cidades se tornassem o que são, foi o uso intensivo do automóvel. Se nós olharmos, né, então, uma coisa importante anterior a isso, aquilo que já se falou, o número de 30%, esse número varia entre 30% até 50% de viagens cotidianas feitas a pé. É claro que todo mundo, quando vai pegar o metrô, caminha um pouquinho também, mas isso aqui corresponde a viagens feitas exclusivamente a pé. Então, a gente costuma também dizer o seguinte, que além de ser um instrumento de transporte, as calçadas são um espaço de estar, são um espaço de recepção da cidade, uma espécie de sala de estar de qualquer cidade civilizada. E a qualidade das calçadas indicam a maneira como aquela cidade recebe seus visitantes, como ela abriga, como ela abraça seus cidadãos. Cidades que têm boas calçadas, boas praças, boa acessibilidade, são cidades que respeitam mais seus cidadãos. E a gente pode dizer que é possível medir até o nível de civilidade de uma cidade pela qualidade das calçadas que ela apresenta. Indo adiante, queria mostrar uma imagem que eu gosto de mostrar, que é a Avenida Tiradentes, por volta de 1917, ali em frente da Estação da Luz, com calçadas bem colocadas, uma bela arborização, enfim, uma avenida bem aprazível que tem a ver com aquela urbanização europeia que se fez das cidades brasileiras na virada do século XIX para o século XX. E depois, essa mesma avenida, hoje, é uma autoestrada que corta a cidade na direção norte-sul, temos ali a Pinacoteca e ali a igreja de São Cristóvão, mas praticamente uma barreira que separada de um lado da outro. E você tem um pedacinho de calçada aqui em frente à Pinacoteca, uma outra calçadinha aqui, mas assim, não é um lugar para pedestres, é um lugar de grande dificuldade de circulação a pé. Um outro exemplo é aqui a região do Solar do União, em Salvador. O Solar está aqui do lado e você tem a calçada aqui que praticamente desapareceu. Isso foi um processo que aconteceu em várias cidades brasileiras, com a expansão do uso do automóvel,
e o alargamento das vias, as calçadas foram sendo estreitadas, em alguns casos desaparecendo completamente. Acho que havia uma ideia, né, de quando se imaginava que as pessoas não iriam mais utilizar os pés para se locomover, iriam utilizar apenas os automóveis. E aí, bom, quando nós chegamos ali por volta de 2012 no Mobilize, nós começamos a discutir a mobilidade a pé como uma forma importante de mobilidade ativa e de baixo impacto para as cidades. E concebemos a ideia da campanha Calçadas do Brasil, que fez uma primeira avaliação nessas 12 cidades aqui. Naquela época nós fazíamos também o portal 2014, que era um portal relacionado à Copa do Mundo, e tínhamos correspondentes, jornalistas, equipes nessas cidades. Então foi possível fazer um primeiro levantamento de como é que estavam as calçadas nessas cidades, e a situação era muito ruim. Foi possível identificar os locais de maior circulação de pedestres, foi possível entender quais eram as peculiaridades regionais e começarmos a fazer um trabalho de criação de um sistema de avaliação. Para isso, além de avaliar as calçadas fisicamente, nós fomos tentar entender também quais eram as leis e normas disponíveis em cada município que regulavam a construção e manutenção das calçadas, ver melhores práticas, cidades que tinham feito alguma atividade interessante relacionada à construção de calçadas, que são raríssimas no Brasil. Fomos buscar os manuais e guias de calçadas disponíveis em várias cidades e também experimentamos os sistemas de reclamação, ou seja, como é que você poderia fiscalizar e denunciar as calçadas de má qualidade nas cidades. Então testamos, ligamos para vários municípios e em muitos casos não havia resposta. Em São Paulo funciona relativamente bem. Em Curitiba a resposta foi melhor, mas em muitas cidades simplesmente o telefone não atendia. Enfim, foi um primeiro indicador. A partir disso, nós desenvolvemos elegemos esses indicadores aqui, a regularidade do piso, a largura da calçada, a existência de degraus que dificultam a circulação, a existência de obstáculos na calçada, a existência de rampas de acessibilidade, que é uma coisa necessária em qualquer esquina, uma iluminação adequada, sinalização e algum paisagismo para proteção e conforto do pedestre. Com base nesses 8 itens, a gente montou uma grade de avaliação que tinha mais ou menos essa configuração, que descrevia o que era uma calçada de boa qualidade. A gente colocava uma foto como referência para que a pessoa pudesse avaliar e entender que isso aqui seria uma calçada nota 10, e um indicativo, uma escala de 0 a 10, indicando que uma referência para que a pessoa pudesse atribuir uma nota. Isso foi feito em relação aos 8 itens, né? Então, aqui é um exemplo de uma calçada com degraus, um caso comum em São Paulo, né? Mas isso permitia que pessoas de outras cidades do Brasil pudessem avaliar, né? No caso, eram colegas que faziam parte da nossa equipe. Claro que fizemos também um teste com essa ferramenta e tentamos ajustá-la para responder às características das várias cidades e depois saímos a campo e fizemos a avaliação ao longo de 2 meses. Foram, no primeiro momento, 126 locais avaliados e a média brasileira ficou em torno de 3,4 numa escala de 0 a 10. Isso avaliando-se aquelas ruas que tinham grande circulação de pedestres, nas proximidades de estações rodoviárias, hospitais, escolas, centros comerciais, os locais de grande fluxo de pedestres. Bem, encontramos coisas assim. Isso aqui, por exemplo, é Aracaju, é um local onde a calçada desapareceu, tem um restinho dela aqui, mas é uma rua de grande circulação. Isso aqui é uma rua em São Paulo, em Santana, uma rua plana, e que, por algum motivo peculiar, as casas comerciais colocaram as rampas de estacionamento para o lado de fora, na calçada, impedindo
a passagem de alguém, de um cadeirante, ou de uma pessoa que tenha um carrinho de bebê, uma pessoa com uma mala, enfim, ou uma pessoa que tenha machucado os pés, por exemplo, tem dificuldade de circular aí. Isso aqui também é São Paulo, é na região ali da 25 de março. Vocês veem que tem uma série de degraus aqui, o que obriga quem está com o carrinho a andar pela rua, bem no centro de São Paulo. Isso aqui também é São Paulo, já é um fenômeno comum, que é a destruição da calçada pelo crescimento de certas espécies vegetais que têm as raízes muito superficiais. É um desafio para arquitetos, para engenheiros, em relação a solucionar problemas desse tipo em São Paulo. Aqui é um outro exemplo de São Paulo, no viaduto Abrão Ribeiro, que é um local, eu até verifiquei, isso no final da Avenida Pacaembu, ali onde existe a ferrovia, na passagem, ali perto do Memorial da América Latina. Originalmente, eu vi as fotos de época, havia uma calçada mais ou menos dessa largura aqui, que tinha cerca de 1,5 metro, 1,20 m, no projeto original. Por volta dos anos 60 a 70, a calçada foi eliminada dos dois lados, né? E o que sobrou aqui foi um pitoco, uma coisinha. Isso aqui é uma curva, uma meia cana, e na verdade você tem aqui cerca de 20, 30 centímetros por onde se caminha. Acho que ainda na gestão Kassab se fez essa faixa azul, talvez alguém possa me corrigir se foi antes ou depois, mas se fez essa faixa como uma forma de facilitar a passagem dos pedestres. Mas o pavimento aqui está muito ruim, quer dizer, é muito fácil alguém se arrebentar aqui, é muito desagradável porque os veículos, ônibus, passam coladinhos aqui do lado. Então, é um exemplo de como o pedestre ele é maltratado nas cidades. Aqui é um outro exemplo, em Salvador. Isso aqui é a Ladeira dos Barris, em que você tem, por razões históricas, uma cidade que era na verdade, Salvador era uma cidade, a primeira capital, e isso aqui foram ruas que foram sendo criadas quase que de forma improvisada, e você tem calçadas aqui com 30, 40 centímetros de um lado, e de outro lado a calçada ocupada por automóveis, ou seja, impossível alguém passar por aí sem ter que circular pela rua. Um outro exemplo, isso aqui é Manaus. Manaus talvez tenha sido Manaus e Salvador foram as duas piores cidades que nós encontramos. Me lembro que a correspondente nossa lá em Manaus, ela disse, olha, eu mostrei as fotos para ela, ela falou, olha, aqui em Manaus não tem nenhuma calçada com esse padrão que vocês têm aí em São Paulo. E é muito comum encontrar lá, né, situações como essa, a calçada estreita, tem um poste, mas além disso tem, enfim, um alvoroço aqui de camelôs que impedem a passagem. Isto aparentemente está mudando, a Prefeitura de Manaus respondeu que está fazendo um manual para regulamentar isso tudo, mas por enquanto ainda estamos enfim, apenas com o documento, não houve uma mudança efetiva. Aqui é um outro exemplo, em Porto Alegre, na região da rodoviária de Porto Alegre, é por aqui que as pessoas que vão a pé para a rodoviária passam, enfim, para chegarem, pegarem um ônibus para viajar, por exemplo. E eu queria só dizer, esses são pequenos exemplos. A campanha teve uma ampla repercussão nacional, saiu praticamente em toda a mídia, em toda a televisão, em todos os jornais regionais e nacionais, saiu em todos os grandes jornais, emissoras de rádio, e posteriormente nós entregamos esse relatório também para os prefeitos e secretários eleitos em 2013. Houve pouco resultado efetivo, apesar de todos terem recebido e enfim, até registrado que fariam modificações para melhorar a situação. Nós fizemos, no finalzinho da campanha, fizemos uma avaliação também entre os nossos leitores sobre quem deveria manter as calçadas nas cidades. Isso é um tema importante, recorrente, que todas as vezes que nós discutimos isso, as pessoas colocam isso em questão. Aqui no Brasil, nós temos a situação da calçada, a responsabilidade de manutenção compartilhada entre o poder público e o dono do imóvel. Na prática, o poder público não fiscaliza e o dono do imóvel não mantém. Então, por isso que nós temos essa situação esquisita. Talvez na segunda
na segunda etapa da nossa conversa aqui, nós vamos discutir isso mais profundamente, né? O Bretas, que poderá nos ajudar a pensar a respeito disso. Mas nós achamos que o poder público deveria assumir a gestão, a construção e manutenção das calçadas, pelo menos nessas áreas de grande circulação de pedestres. São Paulo tem cerca de 30 mil quilômetros de calçadas e não seria possível entregar ao poder público, de repente, a responsabilidade de construir isso tudo. Mas, pelo menos nas áreas mais centrais, achamos que se o poder público construísse, mantivesse, mostrasse como é que se faz uma calçada adequada, isso poderia servir como uma boa referência para que as pessoas aprendam um pouco sobre o assunto. Adiante. Eu queria mostrar também que nós fizemos uma entrevista com o Benedito Abud, que é um arquiteto paisagista conhecido no mercado imobiliário, e ele defende a ideia de que calçada também precisa ter projeto, que parece uma coisa muito simples, uma calçada, mas na prática, por não ter projeto, a calçada acaba sendo improvisada. E eu queria mostrar, até como um desafio aqui aos estudantes, que possivelmente participarão com ideias para melhorar essa situação, pelo menos aqui em São Paulo. Um exemplo, um caso recente. Essa casa, que foi construída na Vila Matilde de São Paulo, ela se tornou uma referência importante. Acho que alguém conhece essa casa aí, possivelmente. É a casa da Dona Dalva. A Dona Dalva é uma senhora da Vila Matilde, cuja casa estava desmoronando. Ela tinha guardado 150 mil reais, ela chamou o filho para fazer uma reforma, o filho chamou um arquiteto, e a solução que os arquitetos deram foi demolir a casa antiga, que estava em péssimas condições, com risco de estruturais, e fazer uma nova casa por 150 mil reais, incluindo os honorários do projeto. A casa foi feita com alvenaria estrutural, ela foi eleita pelo ArcDaily como a construção do ano na área residencial. É uma casa bastante bonita, tem aqui um vazio com entrada de luz, enfim, para luzear, para melhorar as condições de habitabilidade. Enfim, ela inclusive foi adotada pelo CAL como uma referência, a Casa da Dona Dalva, como exemplo de como a arquitetura pode melhorar a situação das habitações brasileiras. Mas por que eu estou colocando isso aqui? Vou mostrar a foto seguinte para vocês entenderem. Isso aqui é o bairro, a rua lá em Vila Matilde, a casa está aqui, né? E tem um detalhezinho aqui, que a casa foi construída por bons arquitetos, com um bom projeto, com um cuidado enorme, e, no entanto, a calçada é isso aqui, olha, ela continua o degrau aqui e a rampa de carros continua aqui fora. Ou seja, eu queria mostrar que nós, cidadãos brasileiros, nós desaprendemos a tratar essa coisinha aqui, que parece uma bobagem, mas que é fundamental para a circulação. Aqui tem um degrau, e essa superfície é inclinada, ou seja, uma pessoa idosa aqui não passa, a Mila não passa com a scooter dela. Onde é que está o secretário? O Tuca não chegou ainda, mas o Tuca não passa também. Então, eu, se tiver, a semana passada estava com o pé machucado, não passaria aqui também. Então, exatamente, a própria Dona Dalva pode cair, levar um tombo, bater na cabeça e se machucar, até morrer. Mas eu trouxe isso aqui para mostrar que os próprios profissionais de arquitetura e os melhores profissionais de arquitetura não incorporaram essa ideia de que esse componente aqui faz parte do projeto e precisa ser tratado como uma gentileza urbana. Nós, imobilistas, achamos que se a gente tivesse calçadas adequadas em toda a cidade, boa parte das viagens que hoje são feitas de automóvel poderiam ser feitas a pé, como um passeio, que você levaria seu filho para a escola, que você iria fazer compras, iria à academia caminhando, sem precisar usar o carro, o cabeleireiro. Então, o trânsito melhoraria, o ar melhoraria, as condições ambientais todas melhorariam. Então, estamos num centro universitário, entre arquitetos. Então, o que eu termino aqui dizendo o seguinte: precisamos pensar projetos de calçadas no Brasil. É isso. Obrigado.